Olá galera, bem-vindo a mais um Café com Forex, hoje dia 15 de junho de 2022. Bem-vindo a mais um café, desculpa galerinha, fazendo hoje o café um pouquinho mais tarde, aproveitei hoje na parte da manhã para resolver algumas coisinhas particular e deixei para fazer o café hoje um pouquinho mais tarde, se preparando para o dia, mas galera, sendo bem sincero, olhando os mercados hoje, né, nesse exato momento a gente não tem visto muitas coisas acontecendo, bem parado como esperado, já que temos hoje então o FOMC hoje de tarde, né? E que pode ser um grande dia hoje, né, galera? A gente tem falado muito sobre esse FOMC desde o início da semana, né? Que seria um grande evento, mais ou menos pode ser uma grande reunião, né? Que faz o Fed sair da casa de aumentar as taxas de juros para super aumentar as taxas de juros como não tivesse amanhã, né? Mais ou menos é assim que pode ser considerado o Feds aí a partir de hoje para frente, né? Mas tudo vai depender realmente da sua decisão de hoje, né? Porque a questão hoje é, será que eles vão aumentar as taxas de juros por 75 pontos base ou vão aumentar apenas por 50? Então entenda que a questão de se vai aumentar ou não, isso já é um fato que vão, tá? O próprio Fed já confirmou isso por várias maneiras, né? Número um, por vários membros aí, é, semana passada e na outra ainda, falando que vai voltar, né, para aumentar as taxas de juros pelas suas razões. A gente já viu o Jerome Powell já dizendo, né, que a direção é essa, que o Fed vai aumentar as taxas de juros até que a pressão da inflação permaneça, né, e a gente consegue ver isso pelos dados. E três é que também tivemos, né, última sexta-feira tivemos a taxa de inflação, que veio, na verdade, maior do que o esperado. Né? O esperado é que viesse em 8,3, tá? Que foi basicamente o mesmo que a gente teve em abril, desculpa, mas veio em 8,6, que na verdade ainda vocês podem ver que é ainda maior do que o dado que a gente teve em maio. Né? Então pegou isso de surpresa também, realmente a taxa de juros, a taxa de inflação tão alta assim, realmente não está deixando o Fed a pensar duas vezes antes de aumentar mais ainda as taxas de juros. Então hoje a questão é, vão aumentar por 50 ou por 75? Né? Essa é a única questão. E a pergunta número 2 é que as próximas também vai ser 75 ou também vai ser 75 ou que vai ser algo super, não vai ser surpresa, mas vai ser algo super positivo para o dólar caso o Jerome Powell vir e dizer que 1% de aumento nas taxas de juros pode ser possível nos próximos meses. Se ele abrir as portas para esse possível aumento de 1% em apenas uma vez, isso vai ser algo super negativo para os índices, super positivo para o dólar, tá? Porque, e talvez a sua pergunta é, não, lógico que nunca vão fazer isso, né? Por que talvez eles façam isso? Qual que é a única chance? O que o Feds, né, os membros ali podem pensar em talvez aumentar em uma vez só 1%, né? Não precisa ser exatamente nessa reunião, nas próximas, né? É que talvez eles se sintam que estão muito atrás da curva, né? E devem então dar uma acelerada para meio que passar na frente ali, né? Chegar em um ponto que já deveriam estar já faz um tempo, né? A gente tem vários economistas, na verdade, aí ao redor do mundo dizendo que o Fed está mais ou menos 6 a 12 meses atrasados, né, em aumentar as taxas de juros. Já deveria estar com as taxas de juros um pouco mais alto. Caso alguma coisa aconteça, o Fed então tenha mais espaço para cortar, né, para descer, caso alguma coisa saia do controle. Isso é a razão que talvez o Fed tenha. Agora, nós traders, isso para nós menos importa, né? Para nós é o que importa hoje, é o que o mais esperado, o que pode ser desapontar os mercados. O que pode esperar hoje, Thiago? Na minha opinião, é ou 50 ou 75 pontos base. Na minha opinião, tá? Se o Fed cortar por 50 pontos base, isso pode ser considerado hoje. é, pode ser algo que o mercado vai falar, meu, poderia ter sido melhor, né? Vai ser algo desapontado, tá? Na minha opinião, e pelo que a gente viu ontem mesmo, a gente viu os gráficos ali, né, que eu mostrei para vocês sobre a chance, né, o que o mercado espera do Fed
e o mercado espera aí 98% ontem, né, de 75 pontos base. Se não vier, na minha opinião, a gente vai ver um movimento inicial negativo nos índices, porque realmente aumentou 50 pontos base, mas na minha opinião isso deve ser bem curto prazo e possivelmente a gente vai ver os índices subirem, tá? E o dólar cair, tá? Então a mesma coisa, o dólar sobe inicialmente e cai, tá? Agora, se vir 75 pontos base, na minha opinião, pode ser talvez até considerado é, quase a mesma coisa, porque já está meio que pacificado. Por que eu acho isso, galera? Porque a gente teve movimentos bem violentos aí no dólar. Olha a Libra, né? A Libra, antes da taxa de inflação, a gente estava aqui na região do 25, 24, né? É, e vocês podem ver que de 24, né, a gente caiu para 1,20 basicamente, né? 19 e alguma coisa. Olha o euro, a mesma coisa. Não tanto igual a Libra, mas olha o euro, né? Estava na região do 0,7, 0,5, né? 0,6, desculpa. A gente já está em 0,4, né? Então, a gente pode ver que essa volta no dólar que ele fez em volta V, né, basicamente, foi que agora o mercado espera mais ainda do Fed, que ele aumente ainda mais as taxas de juros de uma forma um pouco mais violenta. Então, por isso que eu acho que já foi meio que pacificado. Então, mesmo se vier 75 pontos base, acredito eu que o dólar talvez suba mais, talvez, possivelmente, mas eu não espero muita coisa. Não seja um movimento uau, porque eu acho que uma boa parte disso já aconteceu. Então, se o Fed vir e anunciar o que o mercado espera, eu acho que vai ser bem tranquilo. A gente vai ver aí talvez o dólar fazer novas altas, mas nada demais. Agora, o que pode realmente movimentar o mercado é se o Fed desapontar, aumentar apenas 50 pontos base, não dando nenhuma ideia de 100 pontos base é difícil de acontecer, não é algo que eles planejam fazer tão cedo, né? E eles, basicamente, isso que pode acontecer. E talvez até ele pode anunciar, galera, um novo, como eu posso dizer, uma nova direção, né, do Fed aí nos próximos meses, de eles entrarem como se fosse um sistema autopilot, né? Como se fosse uma direção automática que o Fed então vai aumentar aí nas próximas reuniões até o final do ano 50 pontos base ou 75 pontos base. Se ele anunciar isso também, vai meio que dar uma ideia de que o Fed vai já deixar isso claro e tudo vai depender então dos dados. Se vier qualquer dado, talvez ele pode apertar o botãozinho de desligar esse autopilot, né, desligar esse piloto automático e pensar duas vezes, tá? Isso pode ser. Então, entenda isso. Outra coisa é que o mercado tem muito precificado isso antes também, né? Principalmente nos índices, né? A mesma coisa nos índices, não, a dólar subiu, o índice caiu, né? O índice antes dos dados de inflação e tudo mais. E antes, né, daquele artigo do Wall Street Journal, que também saiu, né? Que alguns oficiais do FOMC acredito que deve aumentar por 75 pontos base, né? Na verdade, foi esse artigo aqui, galera, que até deixei aberto para mostrar para vocês, foi esse artigo aqui, né, que foi publicado no dia 13, se não me engano, né, na segunda-feira, que meio que esticou ainda mais, né? A gente viu realmente o dólar pegando mais força na subida, os índices pegando mais força na queda e tudo mais, né? E ele diz que alguns membros, né, sinalizam planos para aumentar as taxas de juros em meio por cento, em 75 pontos base, né? Então isso meio que dá uma acelerada. Então, para mim, também dá para a gente ver isso, né? Um certo balanceamento precificado aqui já, possivelmente esse aumento de 75 pontos base também, tá? Então, fiquem de olho nisso, acho que pode ser um dia bem interessante. Obviamente, operar durante a notícia é sempre complicado, sempre arriscado, né? Mas por saber que o mercado já meio que classificou isso, agora a questão só do que eles vão falar. Se a gente olhar essa imagem aqui, eu acho que é muito claro, né? A gente pode ver que as últimas reuniões, né, que a gente teve pós-FOMC, o que tem acontecido é que os índices têm subido, né? No pós-FEDs, no pós-FOMC. Por que, Thiago? Porque o mercado cai, né, os índices caem com essa ideia realmente que vão aumentar, mas quando eles aumentam e não é nada surpresa, os índices então tendem a voltar um pouco do que caiu, tá? Pelo menos é isso que a gente tem visto aí historicamente, tá? Então fiquem de olho nisso, eu acho que vai ser bem interessante ver realmente o que o Fed vai anunciar. Agora, hoje tivemos uma notícia, galera, na verdade surpresa, de manhã, que o Banco Central Europeu
iriam ter uma reunião de emergência ali para discutir sobre os rendimentos dos títulos governamentais que subiram demais de alguns países, né? E um que destaca é o da Itália, né? Então o Banco Central meio que foi conversar ali sobre o que eles podem fazer, que ferramenta eles podem usar caso precise, ou qual podem criar caso precise no futuro, se esses títulos não param de subir, né? Então, algo para ter em mente aí, o euro, com a notícia inicial, né, que teria essa reunião, subiu um pouquinho, mas logo depois caiu, e umas razões por isso é que eles falaram que vão usar o programa PEP para tirar um pouco dessa pressão, né, que esses títulos conseguem. Então, em outras palavras, né, o PEP é meio que um programa de compra de títulos, né, que é bem conhecido, outro nome, né, para o Quantitative Easing, e meio que dando essa imagem que mesmo eles falando que irão parar de usar ele, em outro, mas o que ele quer dizer é que eles vão continuar usando ele de uma outra forma diferente, mas ele vai continuar mais ou menos ali. Não foi muito anunciado em quanto ao detalhe, quanto ao tamanho, enfim, nada disso, mas é algo super interessante. Acredito eu que em breve a gente vai ter mais informações, eles não vão deixar algo com não muita certeza ou deixar o mercado confuso, né, sobre isso. Acho que logo em breve a gente vai ter mais detalhes sobre isso. E por saber disso, né, que talvez o Pepe aí continue de uma forma ou outra, isso pegou o euro aí um pouco de surpresa fazendo o euro então dando uma caída, né? A gente, enquanto a notícia estava lá perto do 0,5, já voltou aqui para o 0,410, né, mais ou menos. Meio que voltando, né, para um certo range que a gente está aqui criando desde ontem à tarde, né, que o euro fez aqui, tá? Então, algo para ter em mente e meio que me deixa um pouco preocupado. Não preocupado porque eu não tô. Na verdade, galera, eu tô indo para esse FOMC zerado. Não tenho uma posição qualquer. Pequena ou grande, eu não tenho nenhuma, tá? Eu quero fazer isso passar para daí tomar uma decisão sobre o que eu quero fazer. Mas vendo essas notícias do Banco Central Europeu, né, sei lá, me deixa um pouco preocupado aqui se realmente tá na hora de comprar esse euro aqui nessa região, tá? Então vamos ver o que realmente sai. Poucas informações foram dadas, então acredito eu que em breve a gente deve ter uma informação aí, tá bom? E hoje, galerinha, já não faz muito tempo, acredito eu que mais ou menos meia hora atrás, a gente teve vendas no varejo dos Estados Unidos, que veio um número ruim, tá? O esperado hoje é que viesse um número mais ou menos na casa de 0,3%, na verdade veio menos 0,3%, né? Mostrando uma queda, e quando vendas no varejo, né, começa a dar alguns sinais, assim, uns números bem ruins, longe do esperado, é sempre preocupante, né? Porque tá, né, vendas no varejo. Primeiro, ele mostra realmente o que o consumidor, né, como ele está se comportando no país, né? E algo que uma das coisas que mais difíceis de mudar em uma economia em si é o comportamento dos consumidores, né? Quando eles não querem comprar, eles não vão comprar por nada. Você pode dar dinheiro, ele não vai querer comprar, por quê? Porque ele sente um certo medo, provavelmente, né? Então imagina você vivendo aí que talvez está entrando numa recessão, eles pegam e te dão um bônus, alguma coisa de, sei lá, 500 reais, 500 dólares, tanto faz. Você vai pensar duas vezes de querer gastar esses 500 sabendo que tem aí um caminho bem ruim pela frente, tá? Então, algo para ter em mente, né? Mas, vamos ver, né? Mas um dos motivos que teve esse número em queda foi que teve uma grande queda em compras de veículos, tá? E outros itens caros. Então, as pessoas estão parando em comprar produtos que têm um valor elevado para então, talvez, por um certo medo, se proteger, né? Lógico que isso pode ser por causa de inflação? Claro que pode, né? Acredito eu que é, né? Então as pessoas estão vendo aí que cada vez mais o seu poder de compra está diminuindo, ela vai pensar duas vezes em querer gastar em algo que, né, custa um pouco caro, né? Então, mais ou menos é isso. Lógico que isso não afetou tanto o mercado, porque a gente já tem, né, tem um grande evento aí pela frente. Então, isso meio que tirou um brilho dessa notícia, mas realmente é algo para a gente ficar de olho. Outra coisa que a gente também não deve esquecer é que esse dado de vendas no varejo não é ajustado à inflação. Então,
Se ele não é ajustado a inflação, já está em menos 0,3%. Imagine se fosse ajustada a inflação. Seria um número bem pior, tá, galera? Então tenha isso em mente também, caso sobre essa notícia, tá? Então hoje, né, olhando aqui os horários de Brasília, tá? Hoje o restante do dia teremos então um grande, né, decisão da taxa de juros às 3 horas da tarde, junto também com as provisões econômicas. Lembrando que o mercado já espera que eles cortem o crescimento deste ano, o mercado já espera que eles venham inflação um pouco mais alta indo para este final de ano. Tudo isso não vai ser pego de surpresa, tá? Enquanto as previsões, acredito eu, que não vai ter nada de interessante. A única coisa das previsões que você deve ficar de olho é nos dots plots, tá? E os dots plots, vou mostrar aqui para vocês rapidamente, é aquele gráfico de membros, né? Mostrando o que ele vota em cada um, mais ou menos dessa forma aqui, tá, galera? Deixa eu ver se esse aqui é o mais novo. Só deixa eu verificar isso. Não, esse aqui é de março. Deixa eu ver se eu acho mais novo aqui, galera. Eu deveria ter já aberto isso aqui e deixado aqui pra vocês pronto, né? Mas acabei esquecendo, tá? Então peço perdão aí pra vocês enquanto a isso. Deixa eu ver se tem nessa página aqui. Talvez tenha aqui, vamos ver. Ah, não tem. Mas enfim, galera, nas previsões vocês vão ver que vai ser um gráfico mais ou menos dessa forma aqui, tá? Não vai ser diferente. É algo basicamente assim, mas o que cada bolinha representa é um membro do FOMC e o que vão querer ver, né, com esse gráfico atualizado, é que essa linha verde suba para cima, né? Suba para cima, mostrando então que a maioria dos membros querem ver para o final do ano, né, de 2022, inflação acima do 2%. Tá? Acredito eu, galera, que essa aqui é a última, tá? Porque não é todo mês que é anunciado, isso aqui é a cada 3 meses. Então acredito eu que realmente faz sentido, né? Esse aqui é de março, lógico, junho é o próximo que é de hoje. Então realmente esse aqui é o atualizado mesmo, tá? Então o que a gente quer ver é que a maioria em março, né? A pessoa que estaria perto do 2%, mas agora essa linha verde suba, vocês vão ver que a grande, né, a maior linha com mais números de bolinhas amarelas seja mais acima, mostrando então que a inflação para o final do ano pode ser acima do 2%, tá? Então, mais ou menos isso pro Feds, tá? Então, lembrando que a única coisa que vai chamar atenção é esse dots plots, tá? Às 3 horas. E depois, meia hora depois, a gente vai ter, então, a conferência às 3h30. Então, meia hora depois, a gente vai ter o Jerome Powell ao vivo, tá? Vindo e falando ali em mais detalhes como está a economia e respondendo as perguntas dos jornalistas, tá? Lembrando que mais tarde, às 6 horas da tarde, horário de Brasília, teremos também a decisão da taxa de juros do Brasil. Esperado que tenha um aumento aí, né, de 12,75% para 13,25%, né, mais um aumento no Banco Central Brasileiro. Também teremos aqui, galera, a taxa de desemprego da Austrália de noite, tá? 10h30. Se você for operar o dólar australiano, fique com isso em mente. Já amanhã, né, não vou entrar muito em detalhes hoje, porque eu vou falar sobre isso amanhã, no Café com Forex de amanhã, mas amanhã teremos então o Banco Central inglês, tá, o Banco da Inglaterra, às 8 horas da manhã, horário de Brasília. Lembrando também que teremos a decisão da taxa de juros, também teremos as votações, né, vamos saber exatamente quantos membros votaram para aumentar, para cortar, para deixar onde está, e provavelmente também novas projeções também, tá? Lembrando que a situação da Inglaterra não tá nada boa, né? Nada boa mesmo, né? Mas enfim, vou falar sobre isso amanhã. Também teremos a taxa de juros da Suíça. No esperado é que não tenha nenhum aumento, tá? Que fique aí na taxa negativa ainda. Já o Banco da Inglaterra, o esperado é que tenha um aumento amanhã de 25 pontos base, tá? E aí, alguns dados de construção amanhã dos Estados Unidos, mas na minha opinião, não vai afetar assim o mercado de nenhuma forma, tá? Então, para hoje, galerinha, olhando os gráficos aqui na parte técnica, se meus gráficos abrirem, aqui. Então, esperando hoje, né? O euro tá nessa situação aqui, galera. Olhando ele longo prazo, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer, né? Lembrando que o euro, galera, tá nessa região do 0,340, 0,350, que é as baixas de 2017, e foi ali que a gente parou ali na semana do dia 9 de maio e teve uma correção. Agora, será que o que o euro vai fazer nessa região, para mim, vai ser
super importante, porque o euro, galera, quebrando abaixo desse 0,340, a coisa vai começar a ficar um pouco complicada em vários aspectos, né? Número um, tecnicamente, ele vai estar rompendo um nível super importante. Eu acho que a quantidade de stop loss que deve estar abaixo dessa baixa não deve ser brincadeira, tá? Então ele quebrando essa baixa talvez possa acelerar. Talvez não, talvez ele só vai, faça uma nova alta e volte. Então, o comportamento do euro nessa região do 0,340 para mim vai dizer muita coisa, tá? Número 2, mais o euro cai, mais complica um pouco a situação de inflação da Europa, porque a sua moeda está caindo, né? A sua moeda caindo em momentos de alta inflação, isso só piora as coisas, tá? Então, vai chegar uma hora que, na minha opinião, não sei o que o Banco Central Europeu vai querer falar, mas realmente vai começar a complicar um pouquinho mais a vida deles. Da mesma forma que complicou bastante quando o euro estava lá em 1,22, que era muito forte, agora está se tornando um pouco fraco, né? Na minha opinião, o sonho do Banco Central Europeu, né, olhando principalmente nesse gráfico longo prazo, né, na minha opinião, ele quer que o euro fique aqui, obviamente, aqui no meio. Né? O sonho dele é o euro aqui entre 1,15, 1,14, 1,12, ali é um sonho para o euro. Não é muito alto, não é muito baixo. Para mim, isso para o Banco Central Europeu é de boa. Agora, chegando nessa região de 0,4, 0,3, galera, né? Depois, aonde o euro pode parar caso rompe o 0,340, né? Talvez essa seja a pergunta que talvez você esteja se perguntando. Eu mesmo não faço ideia aonde o euro talvez sinta suporte, mas, né, olhando os níveis, claramente a gente pode ver, tem uma resistência que agora pode virar suporte aqui no 0,160, então a gente já está falando aí de uma diferença de 200 pips, mais ou menos, né? Depois disso, acredito eu que só lá perto da casa a gente já está falando da marca do 1.000, né? A gente não vê níveis assim, galera, desde 2002, tá? Então, realmente, bem complicado, bem, né, importante a gente ficar de olho neste euro, tá? No momento, ok? Para ele tirar um pouco dessa pressão, eu acho que ele tem que voltar acima do 0,500, tá? Algo que ele foi lá testar hoje, né, galera? E já teve uma rejeição bem interessante. Agora, essa rejeição que a gente teve hoje, eu não ligaria muito para ela, porque, né, a notícia vai vir, pode levar ele completamente lá para cima novamente se quiser. Então, não ligue muito para esse comportamento do euro que ele teve aqui, né? Indo pro Fed, só pense nele, nada mais, tá? Então, os níveis são esses que eu vou ficar de olho hoje pro Fed, essa região do 0,515, mais ou menos, depois 0,550 e depois 0,600. Suporte nessa região aqui do 0,385, tá? Um suporte pequeno que eu vejo ali. Depois o 0,350, que é a baixa, tá? Mas fique de olho aqui caso ele faça uma nova baixa, tá? Se por acaso ele fazer uma nova baixa, voltar para dentro e começar a voltar acima do 0,385, pode ser que só foi ali para estopar a galera e voltar. Por que eu digo isso, galera? Porque no momento o euro, né? Caso ele faça novas baixas, acredito eu que a gente vai estar fazendo novas baixas, tendo uma certa divergência. É a mesma coisa na Libra. Olha a Libra. Né? Também fez novas baixas já, né? Testou a região do 1,20, está segurando lá até agora por causa do FOMC, né? Também, mas também certa divergência, por enquanto, né? Mas olhando essa divergência em si, galera, eu não ligaria tanto para ele no momento, só porque se ele não parar de cair, galera, uma hora ou outra esse CSI vai começar a fazer novas baixas e aí já cancela completamente essa divergência, tá? Então muito cuidado usando essas divergências assim, querendo caçar a baixa, tá? Muito cuidado mesmo em ficar olhando isso. Mas para Libra já, na minha opinião, ele tem que voltar acima desse 1,2200 para tirar essa pressão um pouco, né, da pressão de venda que tem aqui, na minha opinião. Também no 22 vai ser o 382, então realmente aqui, galera, é uma grande resistência para a Libra caso a gente chegue lá. Ok? E a Libra, caso comece a fazer novas baixas, lembrando que a Libra também, galera, nesse 1,20 é gigantesco. Olha essa baixa aqui, olha essa região do 1,20. Né? A gente está ali, galera, uma região que já segurou essa Libra várias vezes, né? Pós-Brexit. Então, é bem importante ver o que vai acontecer aqui na Libra, mas caso a gente não segure aqui, o que a gente pode fazer é olhando os FIBs retrações, né, os FIBs extensões aqui do diário, e aí vocês podem ver que o próximo suporte que a gente tem é no 18,40 e depois 16,40 e 17, tá? São os níveis que eu ficaria de olho na Libra, mas realmente, né,
bem ruim na Libra. Já o dólar index, né, realmente, lógico, não é surpresa ver ele nas altas, né? Outro mercado também que vai ser bem interessante ver o que vai acontecer hoje, porque o dólar tá com tudo, né, galera? A gente tá em níveis aqui que a gente não tinha visto desde 2002, né? Então, né, passou pandemia, passou um monte de coisa aqui, então a gente já tá lá em cima, mas ó, olha os níveis, né, que a gente pode alcançar aqui caso ele continue, né? Próximo nível que eu vou ficar bem de olho é no 106 redondo, e depois nessa região dos 106,70 aqui, tá? Por que, Thiago? Porque é o primeiro FIB extensão dessa última queda no semanal que a gente teve, tá? Então, dessa alta aqui de março de 2020 abaixo de janeiro de 2021, tá? Primeira retração ali. E também, se você olhar, colocar um FIB lá da alta de 1985 com a baixa de 2008, vocês podem ver que a gente mais ou menos também tem o 38,2 nessa região aqui também. Então, para mim, pode ser uma região que talvez sinta resistência ali, caso chegue, tá? Então, um pouquinho de cuidado contra o dólar, galera. Até agora, tá difícil. Tá difícil e eu, pelo menos, não recomendo, tá? Muita gente caçando o topo aqui e a coisa tá feia, né? Então, fiquem de olho nesse dólar index. Muito cuidado aí contra a tendência, tá? Já suporte nele, eu ficaria bem atento aqui ainda, né, nessa região do 104,50, 104,60 e depois no 104,00, tá? Voltando abaixo do 104,00, que aí começa a ficar um pouquinho estranho, tá? Mas enquanto a gente segura, principalmente o 104, é um mercado ainda com tendência super de alta, tá? Já os índices, né, olhando o SP500, o SP500 tá com uma cara muito feia para mim indo para essa reunião, galera, tá? A razão por isso é que vocês podem ver que mesmo a gente tentando pular aqui ontem de tarde e hoje, tá? Vocês podem ver que não está tendo esse movimento que a gente gostaria de ver, que é um movimento bem rápido, que é um movimento mostrando realmente pessoas, uma demanda, né, por compra aqui. Isso não está acontecendo, né? Vocês podem ver que essa baixa que fizemos aqui, ó, nessa região do 20, 23 de maio, olha só como a gente explodiu para cima e foi, né? Aqui também, ó, 12 de maio, olha só os pulos que o SP500 dá quando quer fazer uma certa base, né? A gente não está vendo a mesma coisa aqui. Lógico que com FOMC nada é impossível, pode ser que, né, eles não entreguem o que o mercado quer e faça isso aqui, né? Eu também não duvido, mas olhando o preço agora, sem querer adivinhar, sem usar a bola de cristal, tá estranho, tá estranho, tá? Então, resistência para o SP500 hoje eu ficaria de olho nessa região, tá? Uma região aqui do 3.810, 3.825 e depois no 39.000, tá? Ali realmente é uma região bem interessante para mim. Eu acho que quem quer vender os índices, talvez essa volta para o 39, né, nos dê isso, ou talvez até um pouco mais acima, né? 39,50 também pode ser uma opção. Então fique de olho nele, tá? Porque acima do 3.900, talvez 4.000, tá? E mesmo assim vai estar numa tendência de baixa, na minha opinião, ainda, tá? Mas o legal aqui é que, olha, o SP500 parou, né? Exatamente onde a gente tinha falado que talvez se sentiria um suporte bem legal, que é essa região aqui do 3.700, né? A gente desenhou essa linha já faz bastante tempo atrás. Também é o primeiro FIB extensão dessa última pernada de alta que tivemos aqui, e foi ali que realmente o SP500 parou até agora. Agora, a pergunta é, e se não parar aqui? Aonde pode ser o próximo alvo? Né? E aí que começa a complicar as coisas, porque na minha opinião, galera, o próximo alvo que talvez o SP500 tenha vai ser perto dessa região do 3.600 aqui, né? Perto também do FIB extensão, o próximo, né, que a gente tem, pode ser ali, né? Então fiquem um pouco isso em mente, tá? Lembrando que 3.600 foi o mesmo nível que a gente falou no semanal, e também a gente tem um 50% em 3.500, então ali vai ser nosso segundo alvo, digamos assim, caso o SP500 comece a cair, tá? A coisa realmente está ficando bem feia aqui para os índices, né? O comportamento dele não tá legal. O comportamento não tá legal, né? Olhando os índices ontem, principalmente os fechamentos de ontem, né? Olha o Nasdaq, né? Defendeu essa região aqui, mas vocês podem ver, né? Que se começar a voltar e começar a quebrar essa baixa, o DAX também vai estar quebrando um suporte interessante aqui e pode ser que a gente vá para 13.000, para 12.500 novamente, tá? Então começa a ficar um pouquinho, né, complicado. O FTSE, né, que é a bolsa inglesa, também está nessa região de referência bem interessante aqui, né? Vamos ver se segura, pelo menos até agora está. Começa a quebrar aqui, pode dar uma acelerada. E esses europeus começando a cair, vai colocar pressão, querendo ou não,
nesses índices americanos, tá? Então é algo que eu estou bem observando. Já o VIX, que é aquele gráfico que a gente já falhou, parou realmente ali no 35, né? A gente falou muito que seria uma forte resistência caso chegasse ali nessa região do 35, 36 e realmente parou, né? E não é surpresa, viu, galera, ver parando aqui, sabendo, né, que a gente tem o FOMC. Eu já falei milhares de vezes para vocês que, né, quando a gente está indo para um grande evento assim, o mercado tende a parar para esperar a decisão vir. E não é novidade ver o VIX aqui estão parando no topo do triângulo, tá? Então, fiquem de olho nisso, porque caso a gente comece a quebrar agora, galera, esse 35 e 50, 36, realmente a coisa vai começar a ficar bem feia. E o que, que isso significa é que se o VIX for direção 40, 42 ou mais, né? Tchau, tchau pro SP500. Tchau, tchau pro SP500. Eu não duvido ele realmente indo bem rápido para 3.600 ou até mais para baixo, tá? Então fiquem de olho nesse VIX, que pode ser também uma boa dica do que podemos esperar dos índices. Mas também não case com a ideia de que ele vai voar para cima de qualquer maneira, tá? Lembre-se que a gente parou no topo do triângulo, também tem um cenário que daqui ele pode fazer isso aqui de novo, tá? Então, né? Entenda que tem esse cenário. Eu não quero que você foque em apenas um lado, né? Espere as notícias virem, entenda o que está acontecendo e aí você volte para cima. Caso você, né, tá um pouco novo no mercado ou, né, tá sozinho operando o mercado, vai lá na nossa sala de Discord, tá? A gente está aqui falando sobre o mercado o tempo todo, trocando ideias e tudo. Para entrar nele é só entrar no nosso grupo do WhatsApp. Lá dentro do nosso grupo do WhatsApp você vai achar o link. Se não achar, é só pedir que eu te mando de novo. Você entra no nosso Discord ali. Está grátis, tá, galera? Por um tempo limitado, a nossa sala do Discord. Mas é um lugar bem bacana para você entender realmente o que está acontecendo, o que podemos esperar, enfim. E trocar ideias com várias outras pessoas, tá bom? Outro mercado também que é bem interessante hoje vai ser o ouro, né? O ouro tá num zigue-zague terrível, principalmente prata, que eu acho que na verdade prata tecnicamente está melhor, né? Parece que está descendo em uma forma de canal, mas a prata vocês podem ver que também está numa região gigantesca aqui, né? No diário dá para entender o porquê é tão importante essa região aqui do 21, 22 na prata, né? Vocês podem ver que tentou descer, mas já está voltando. Então, caso a prata agora, galera, começa a voltar acima desse 22, acredito eu que isso aqui foi um rompimento falso fora do canal, enganou muita gente e fez muita gente vender, e agora ele vem aí e faz isso aqui, pode ser bem possível, tá? Então, um mercado também que chama bastante atenção, ontem, né, uma vela de decisão, hoje já é uma vela positiva, caso a gente feche aqui ou mais em cima, realmente pode se confirmar que está sendo defendida essa região novamente aqui no 21,50, tá? Então fique de olho nessa prata, a mesma coisa pode ser no ouro, mas o ouro para mim tecnicamente não está tão legal igual prata, tá? Mas o ouro realmente, né, voltando acima desse 1840, 1850, começa a realmente ficar bem positivo aqui o ouro novamente, na minha opinião, tá? E aí eu acho que já vi gente, né, desenhando mais ou menos como se fosse um triângulo dessa forma, né, um triângulo ascendente com o topo reto e a linha de baixo inclinada para cima, pode ser o caso, tá? Então, mais ou menos entenda que pode ser isso também acontecendo nos commodities, ok? E aí, galera, tem outros mercados. Tem o dólar yen tem que ter um pouquinho de cuidado quem está operando ele, tá? Porque lembrando que na sexta a gente tem também o Banco Central japonês durante a madrugada, tá? E vai ser uma das mais principais reuniões pelo o Banco Central japonês dos últimos anos, acredito eu, porque realmente estão numa situação bem complicada. Então fiquem com isso em mente. Eu mesmo gostaria de estar fazendo alguma coisa no dólar yen, mas eu provavelmente vou deixar isso acontecer primeiro, esse Banco Central japonês passar, para daí eu rever e ver se faz sentido eu entrar em uma posição, tá? Mas vocês podem ver que a gente, né, tá nessa região aqui que é a alta de 2002, tá? Vocês podem ver, né, a alta de 2002 aqui, a gente está nessa briga aqui, nessa bagunça aqui no topo. Então, realmente uma região muito importante. E vamos ver o que o Banco Central japonês vai fazer, tá? Porque aqui sim pode ser uma região que talvez a gente veja o dólar yen virando, né? Caso eles falam chega, acabou o yen cair tanto que já caiu, tá? Então fique de olho nesse par. Eu acho que para sexta-feira vai ser uma gigantesca reunião e com certeza a gente vai ver movimentos bem interessantes aqui neste par, tá?
E é isso então, galerinha. Desejo a vocês um ótimo dia. Muito cuidado ficar operando hoje enquanto a notícia, tá? Não se sinta que vai perder a oportunidade. A oportunidade vai ter amanhã, vai ter, né, nos próximos dias. Então opere com tranquilidade, né? Se você sabe que com notícia você não é tão bem, não força isso, tá? É, mas passando essa reunião, eu acho que com certeza o mercado vai ficar mais claro, vai ficar mais tranquilo de talvez entender o que pode acontecer, né? Porque além da gente sair talvez desse momento, né, de meio que, né, vai acontecer ou não, já saindo a decisão, a gente então provavelmente vai ver o mercado aí decidindo o que quer fazer aí nos próximos dias e semanas também, ok? Enfim, galera, eu acho que é só isso então mesmo por hoje. Desejo a vocês um ótimo dia, tá? E amanhã estaremos aqui mais uma vez vendo o café. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, nos ajude bastante, tá, galera? Então, muito obrigado, tenham um ótimo dia, se cuidem, tchau, tchau.